Nesse vídeo aqui, eu quero conversar com você que mora no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, ou pretende fazer concurso para a perícia criminal ou médico legista de um desses dois estados. Nós estamos passando por um momento eu acho que é uma oportunidade única, que é você poder morar no seu estado, seja no Rio ou seja no Espírito Santo, com editais próximos. Isso, pelo que eu pesquisei, isso não tinha acontecido ainda entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então, nesse vídeo aqui, eu quero trazer para você algumas informações que eu acho interessante e válidas para você começar a se preparar, tanto para perito criminal, tanto do estado do Espírito Santo quanto Rio de Janeiro. Então, eu vou trazer você aqui para trazer algumas informações. O último concurso do Espírito Santo. Gente, antes de eu prosseguir, por favor, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Eu sempre trago informações sobre edital, informações também sobre concurso, sobre preparação, sobre carreira. Então, não deixe de se inscrever. Aqui no estado do Espírito Santo, o último concurso, que inclusive foi o meu concurso, foi o concurso de 2018, com provas em 2019, para todas as áreas. Foi o primeiro concurso que nós tivemos com divisão por áreas. Até então, era um concurso com uma prova só, que eram aceitas algumas formações também, mas era um concurso com prova de física, de biologia, e não era separado por áreas. A partir de 2019, já com um cargo único de perito criminal, inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre tudo, sobre o próximo concurso da perícia criminal aqui do estado do Espírito Santo, vou deixar aqui no card para você assistir depois. Então, o último concurso foi em 2019. No Rio de Janeiro, hoje, gente, eu tô olhando para cá porque é onde está a minha segunda tela. No Rio de Janeiro, o último concurso foi em 2021. Porém, nesse concurso foram pouquíssimas vagas, eu não me lembro, acho que foram menos de 10, foram poucas vagas e foi para quase nenhuma formação. E aí, então, eu busquei o último concurso onde teve para mais áreas, foi em 2013. Isso significa que tem muito tempo. E aí, eu já aproveito para conversar aqui com você, porque lembra que sempre é o meu objetivo aqui, trazer informações, mas também trazer um senso crítico para você do que você pode fazer e do que você deve fazer para poder se preparar com antecedência, se preparar com informação. Vamos lá. Por que você deve se preparar para os dois concursos, seja para perito criminal ou médico legista? Primeiro, como eu disse, proximidade entre os estados. Eu conheço gente que trabalha na perícia, por exemplo, aqui do estado do Espírito Santo, que não mora no estado, porque trabalha no plantão e consegue vir, enfim, fazer as coisas lá para poder vir trabalhar somente, para vir para o estado somente para trabalhar e continuar morando no seu estado natal. Então, isso é muito bom. Isso é uma possibilidade. Fora que, vamos supor que você não consegue morar no seu estado e trabalhar no outro, não tem problema. A gente está falando de um estado muito próximo. A viagem de avião, se você já fez essa ponte, dura 40 minutos, que às vezes é menos tempo do que a gente passa dentro de um engarrafamento. Então, assim, vale muito a pena você se preparar neste momento, porque você vai ter aí duas opções para você tentar de concurso. Semelhança entre os requisitos, ambos exigem mais ou menos as mesmas formações, os mesmos requisitos, que é carteira CNH categoria B, e semelhança entre as provas. As duas últimas provas foram 100 questões, entre elas português, os direitos básicos ali e específicas. Não teve avaliação de título, somente para médico legista, tá? Tanto no Espírito Santo quanto no Rio de Janeiro, até o último concurso não teve. E também não teve discursiva. Se você não gosta de fazer redação, se você não gosta de escrever discursiva, isso é ótimo, porque nós tivemos essa similaridade entre as provas. Então, isso é muito bom, porque às vezes a gente quer coincidir com dois concursos, mas só que eles são muito diferentes, as provas são muito diferentes. Não é o caso aqui. Aqui as provas realmente elas são muito parecidas, com a mesma quantidade de questão, sem peso, uma ou outra tendo mais peso. Agora, detalhe, gente, é importante dizer que isso foi como foram as últimas provas. Concurso é assim, ó, quanto mais tempo a prova se passou, o edital é mais antigo, por exemplo, esse edital do Rio de Janeiro de 2013 tem muito tempo. É provável que hoje um edital sofra alterações comparados com esse de 2013. Quanto mais perto o edital foi, menores são as chances, mas cada concurso é um concurso, então o órgão sim pode exigir coisas diferentes no edital, no conteúdo programático, mas a gente pode se basear aqui porque a gente entende que essas provas, essas instituições, apesar de que aqui no Espírito Santo não é mais Polícia Civil, como é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os peritos e os médicos ainda estão dentro da Polícia Civil. No Espírito Santo, desde 2024, nós já somos um órgão independente, então nós somos polícia científica. Então, é claro que a gente sempre pode ter alterações entre um edital e outro, a gente só vai saber quando o edital sair ou quando o órgão se pronunciar de forma oficial, quais serão as áreas, quantas vagas serão. Então, não deixe, gente, olha, eu tô aqui fazendo esse vídeo pra você, pra te despertar que você tem que começar a se preparar logo e que eu tô querendo te mostrar que é uma oportunidade incrível que você tá tendo de tentar dois concursos em estados próximos,
tá? Porque eu sei que para muitas pessoas, assim como para mim, a questão de onde você ia morar conta bastante. Para mim foi assim também. Eu não quis sair do meu estado. Então, assim, é isso. Estou tentando te convencer, espero que eu esteja conseguindo. E quais são as formações aceitas? Do Rio de Janeiro são engenharia, informática, farmácia, veterinária, biologia, física, química, economia, ciências contábeis e ou agronomia. Todas elas também são aceitas no Espírito Santo. Aqui eles colocaram informática, eu não sei o que eles quiseram dizer com isso. Eu não sei se é ciência da computação, engenharia da computação, mas eles colocaram assim. E no Espírito Santo, agora com a nossa lei complementar que fala do plano de carreira, nós temos um rol taxativo que fala que você tem que ter nível superior de bacharel ou licenciatura, tanto faz, mas somente nessas, cadê? Deixa eu partir daqui, nessas formações aqui. Mas, é claro, a categoria B da sua CNH. Tá, então são essas formações aqui. Não vou ler todas. Qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhadinha. Então, assim, Aline, sou formada em administração. Não pode ser perito criminal. Ah, sou formada em educação física. Também não pode ser perito criminal. Mas se você tem dessas formações aqui, eu te aconselho verdadeiramente que você comece a estudar e o quanto antes para você ficar preparado para passar em qualquer uma dessas duas provas. A situação do concurso do Rio de Janeiro está um pouquinho mais avançado. Ele já tem comissão formada, então eles estão um pouco mais avançados. Eu acredito que pelo andar das coisas, no Rio de Janeiro deve sair antes do Espírito Santo. Porém, os dois concursos vão sair, pode ter certeza disso, e não vai demorar muito de um para o outro. Não vai ser muito distante. Então é isso. Eu quis trazer aqui no vídeo muito rápido, falar para você por que que você deve se preparar. Eu quero falar uma coisa importante para você. Se você quer se preparar para ser perito criminal e você ou vai começar ou já está estudando, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de se preparar numa alta performance, você precisa de se preparar com antecedência e estudando do jeito certo, sabendo o que estudar. Os editais de perícia criminal ainda tem um a mais. Além de você saber o que estudar, onde estudar, como estudar, você precisa de saber quais as matérias você vai estudar. Porque isso, como eu disse, a gente não pode simplesmente se basear pelo último edital. Então, no projeto Perito, eu tenho, que é uma mentoria para acompanhar pessoas que estão tentando cargos de polícia científica, de perícia criminal. Nós fazemos todo um estudo de levantamento do que você precisa de estudar. Porque isso é tão importante quanto saber o que estudar. Como estudar. Você precisa de saber o que estudar. E para isso, a gente faz todo um levantamento com base em várias e várias coisas, últimos editais, outros estados, tendências, para a gente traçar um plano muito estratégico de como você vai começar a estudar desde agora, tá? Porque existe toda uma estratégia que você precisa de seguir. De agora, quem está começando a estudar agora, até a preparação. Os concursos públicos estão cada vez mais concorridos, estão cada vez mais profissionais. O ponto de corte está cada vez mais alto. E se você sonha realmente em ser perito criminal, você precisa de se preparar com antecedência e com estratégia. Então, se você se interessa e quer saber como que funciona a mentoria para a perícia criminal, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu WhatsApp para você conversar diretamente comigo, que eu vou te explicar como que funciona, quais são os valores e como é que você faz para a gente começar o quanto antes, porque acredite em mim, muitas pessoas já começaram e você tem que começar também, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Fica com Deus.